E vamos a mais um resumo de história, falando agora da formação dos reinos francês e inglês dentro do contexto de centralização política europeia. O processo de centralização do reino francês recebeu um grande impulso na época dos reis da dinastia capetinga, entre o século X e XIV. O capetingio de destaque nesse período foi Filipe II, que iniciou a cobrança de impostos em todo o território francês e organizou um poderoso exército para garantir o seu poder em todo o território e combater os ingleses que ocupavam o norte da França. Após derrotar os ingleses, Filipe II utilizou o exército para se impor à nobreza. Nomeou fiscais que percorriam o reino, cobrando impostos e impondo as leis e a justiça real aos nobres. Além disso, ele se aliou à burguesia, vendendo cartas de franquia aos burgos que quisessem se libertar do controle da nobreza feudal. Luís IX, que o sucedeu, levou adiante o processo de fortalecimento monárquico, organizando uma rede de tribunais reais e instituindo uma moeda de circulação nacional. Mas o reinado que mais contribuiu para a centralização do poder na França foi Filipe IV, que se preocupou em legitimar o Estado, criando em 1302 a Assembleia dos Estados Gerais, compostas por representantes do clero, da nobreza e da burguesia. Apoiado por essa Assembleia dos Estados Gerais, Filipe IV estabeleceu a taxação sobre os bens da Igreja, iniciando uma crise com Roma, com o Papa ameaçando o rei até de excomunhão. Filipe IV interferiu na sucessão papal após a morte do Papa, impondo o Papa Clemente V e transferiu a sede da Igreja Católica para a cidade de Avignon, no sul da França, um período conhecido como Cativeiro de Avignon, onde ficou o Papa sob a autoridade do rei da França até 1377, quando o papado foi restabelecido em Roma, dividindo com Avignon essa tarefa até que posteriormente aconteceu a reunificação em Roma. Para unificar o poder político, Filipe IV precisou enfrentar o poder local, exercido pelos senhores feudais, e o poder universal representado pela Igreja. Na Inglaterra, o processo foi parecido em alguns termos e diferente em outros. No início do período medieval, a Inglaterra foi ocupada por povos germânicos, principalmente anglos e saxões. Em 1066, os normandos vindos do norte da França invadiram a Inglaterra, chefiados por Guilherme, o Conquistador, e derrotaram os anglo-saxões, fundando a dinastia normanda. Sob essa dinastia, desenvolveu-se um eficiente sistema de cobrança de impostos e foi criado um forte exército. Guilherme dividiu o reino em condatos, as shires, controladas pela nobreza e fiscalizados por funcionários do Estado, os xerifes. Em 1154, no século XII, surgiu uma nova dinastia,
a Plantageneta, tendo Henrique II como seu primeiro rei. Para fortalecer o seu poder, Henrique II estabeleceu a Justiça Real e a Common Law, conjunto de leis aplicados em todo o território. O seu sucessor foi Ricardo I, ou Ricardo Coração de Leão, que se envolveu em guerras na França e na Terceira Cruzada. A sua constante ausência enfraqueceu o poder real. E este enfraquecimento aumentou com o seu sucessor, o seu irmão, o rei João Sem Terra, que, pressionado pela nobreza, assinou a Magna Carta em 1215, limitando o poder real. Somente no século XV, após a Guerra dos 100 Anos, iniciou uma disputa sangrenta pela sucessão do trono inglês que afetaria o poder da nobreza. Foi a Guerra das Duas Rosas, entre 1455 e 1485, entre as famílias York e Lancaster. Esse conflito fragilizou a nobreza e abriu caminho para a centralização política do país.